Olá, Walter. Sou Pedro Almeida e, junto de Alexandre Moretti, Kalane Rocha, Mauro Freire e Pedro Santos, vou apresentar o nosso trabalho sobre a Via, a antiga Via Varejo, que é um grupo especializado em eletrônicos e móveis e outros similares. Bom, o grupo administra algumas redes nacionais e grandes nomes como Casas Bahia, Ponto Frio e Bartira. Só a Casas Bahia, por exemplo, possui mais de 700 lojas distribuídas em mais de 20 estados. O Ponto Frio, que agora está alterando a identidade visual e se tornou apenas Ponto, possui mais de 250 lojas e está fortemente presente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país. A Bartira representa aproximadamente 35% da venda de imóveis do grupo e produz cerca de 750 produtos por hora. Ações. A Via possui exatamente 1.595.508.601 ações nesse momento. E é interessante ressaltar que dessas, aproximadamente 495 mil estão em mãos de pessoas físicas, 4.709 estão com pessoas jurídicas e 1.685 estão com investidores institucionais. Análise crítica. Após analisarmos o relatório do Grupo Via, Walter, a gente, para ter uma noção mais clara do mercado, a gente fez um comparativo com o relatório da Magalu. E nesse slide, na parte superior, temos o desempenho de receita bruta por canal, da Via em cima e na parte inferior da Magalu. E na Via, a gente pode notar que as lojas físicas são responsáveis pela maior parte da receita gerada. Mas é interessante ressaltar que, por mais que as vendas online ainda sejam mais baixas, houve um crescimento de 112,1% no quarto trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano de 2019. E, com certeza, esse significativo aumento foi fomentado pela pandemia do Covid-19, onde o consumo, como todos sabemos, aumentou exponencialmente. Mas, olhando para o desempenho por canal da Magalu, na parte inferior, como falei, vemos que as vendas virtuais são maiores que as vendas em lojas físicas e convencionais. E isso é fruto de um grande esforço, com certeza promovido pela Magalu, que é quase uma pioneira no e-commerce brasileiro e possui uma estrutura mais madura e mais moderna do que seus concorrentes. E o que a gente pode absorver desse comparativo é que a Via ainda é extremamente dependente de seus pontos físicos. Agora, analisando as informações consolidadas, já na primeira linha aqui da tabela, a gente nota que em 2020 a receita bruta da Via aumentou 15,4%, o que indica que a empresa desenvolveu uma boa reestruturação e boa adaptação durante o cenário caótico pandêmico, conforme a gente vai ver ainda mais para frente aqui na apresentação. E é legal a gente notar também que, além do crescimento da margem bruta, que é muito importante no varejo, onde as margens estão sempre espremidas, devido aos sempre altos custos, o lucro líquido também apresentou melhora no ano de 2020, o que é muito positivo e mostra que a empresa está mais saudável do que em 2019, onde apresentou lucro líquido negativo devido a problemas de fraudes contábeis. Na segunda parte da tabela, na parte inferior, podemos notar que no ano de 2020, o número de vendas digitais sofreu um aumento significativo de 143%, fruto da pandemia, como já falado, e indicador de que a empresa conseguiu estruturar corretamente seus pontos de vendas virtuais, mesmo ainda sendo majoritariamente dependente de seus pontos de vendas físicos. Ainda nessa linha de raciocínio, podemos notar que, claro, a receita gerada pela movimentação de mercadorias da Via também aumentou em 28,6% em 2020, contra 57,5% de aumento da Magalu. Vantagem essa, né, já esperada, uma vez que, como dito anteriormente, a Magalu já possui uma estrutura mais madura para enfrentar as adversidades proporcionadas pela pandemia do Covid. E é importante notar que também houve aumento nas movimentações relacionadas a serviços, porém, como podemos notar, o aumento no caso da Via foi muito mais discreto comparado ao aumento da Magalu. Problemática Selic. Analisando a composição consolidada das vendas da Via e da Magalu, notamos que o número de consumidores que optam por pagar com cartões de crédito e carnê representa uma maioria absoluta, e notamos que isso pode ser um possível problema relacionado à Selic, já que quando a Selic aumenta, a taxa de juros também sofre alteração. Por quê? Porque isso significa que os cofres públicos estão precisando de mais dinheiro emprestado da população e, com isso, claro, como consequência, o crédito fica mais escasso e os juros, consequentemente, aumenta. Isso pode se tornar um problema para empresas como a Via Magalu, já que elas podem ter que aumentar os juros de eventuais vendas parceladas e isso poderia ocasionar uma queda das vendas, já que a maior parte dos compradores, como já dito, não pagam à vista.
Primeiramente, discutiremos o fator do capital de giro da Via Varejo. Como podemos ver aqui, uma parte dos balanços, dos ativos circulantes, passivos circulantes, a gente vê que teve um incremento considerável de capital de giro na empresa. E o capital de giro é muito essencial no varejo, que é um mercado de ticket médio muito alto, geralmente de vendas de eletrodomésticos, televisões, esses tipos de produtos, e tem um fluxo de vendas muito elevado e parcelamento muitas vezes por parte dos clientes. E tudo isso leva a empresa a ter que ter um capital de giro cada vez maior para conseguir lidar com esse parcelamento, esse ticket médio alto, por hora antecipando também pagamentos com os bancos e investindo em mais produtos, novas lojas, fazendo esses investimentos de crescimento de marca. E quanto aos investimentos, podemos ver que a Vivarejo está investindo consideravelmente mais do que seu maior concorrente, que é a Magalu, dos quesitos de tecnologia, aberturas de novas lojas, até de reformas nas suas lojas existentes. Mas a Magalu já trabalhou isso daí, já tem uma operação muito consolidada e enxuta, e isso é resultado de anos de bons investimentos, e ela precisa de menos lojas para ter o mesmo retorno do que a Via Varejo. A Via Varejo teve alguns momentos de declínio, de fragilização da marca, e hoje trabalha para ter uma logística parecida e um reconhecimento de marca como a Magalu. Por isso que ele investe fortemente em tecnologia, pontos de logística, retirada em loja com e-commerce, para gerar essa logística integrada, já que a Magalu trabalha os centros de distribuição, tudo isso para visando a ser a Amazon brasileira, abrangendo muitos setores e conseguindo abranger muitos setores por conta de uma logística integrada muito bem feita. E aqui podemos ver a discrepância da eficiência entre Magazine Luiza e Via Varejo. E em dezembro de 2020, podemos ver que a Magalu tinha 686.089 em área total de vendas, à medida que a Via Varejo tinha 1.500. Isso mostra que o Via Varejo precisa de muito mais espaço, visibilidade em shoppings, lojas, quiosques, para poder ter o mesmo retorno que a Magalu. Isso tudo é uma diferença de marca, de confiança, de logística, de anos de boa gestão na empresa. E também trouxemos aqui dois momentos do papel VVA3, VVAR3, e aqui em seu momento de baixa histórica, com R$ 4,03, isso foi logo depois das fraudes contábeis, e que os investidores se sentiram ameaçados, já que os números da empresa são a única confiança que uma empresa pode passar ao investidor, e se esse lastro aí os investidores realmente perderam a confiança, não sabiam o tamanho do que estava acontecendo e, de fato, a capacidade da Via Varejo de se recuperar disso aí. Mas a empresa entrou em processo de turnaround, trabalhando alavancada aí com abertura de diversas lojas de investimentos em tecnologia, aquisições para a logística do varejo em si, e conseguiu bater R$ 20,22 em agosto de 2020, e num período que é bastante difícil para o varejo, ou seja, vemos que a gestão da Via Varejo está sendo extremamente eficiente quanto ao crescimento e ganhos de market share num mercado que é tão disputado, já que o Brasil não tem espaço para muitos players no varejo. Para conquistar novos pontos de market share vai se tornando cada vez mais difícil. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Kalene, eu vou apresentar para vocês as principais contas aqui. A gente não pegou tudo, né? Para não ficar muito extenso, mas a gente pegou o que a gente achou que tinha um valor relevante, ou tinha uma variação bem grande de um ano para o outro. E vamos começar. A primeira coisa que a gente percebe aqui são as contas a receber. Teve um aumento de 54%
no consolidado aqui, não sei se estão vendo o mouse, de um ano para o outro. A gente vai falar da composição, né? A concentração, das concentrações maiores, né? Falar de tudo não dá. Aqui nessa questão de administrador de cartão de crédito, quem nunca foi numa Casa Bahia, num ponto frio, e oferecer um cartão ponto frio, cartão Casa Bahia, que não paga juros, que não paga nada. Aí é mais ou menos essa questão, esse aumento bem grande de um ano para o outro. Acho que a pessoa viu alguma vantagem na questão de cartões de crédito. E também, né, foi um ano difícil, pandemia, então teve bastante financiamento. A gente pensa que será que se não tivesse aquele auxílio emergencial, esse financiamento ao consumidor ia ser maior ainda? A gente acha que sim. Vou falar um pouco também aqui nessa questão de financiamento ao consumidor. A Via Varejo comprou várias startups e uma delas é a Banqui, que é um banco digital e, querendo ou não, agora essa questão de financiamento ao consumidor, uma parte dele é feito justamente por esse Banqui, por essa startup digital aí, esse banco digital. Outra coisa aqui que a gente consegue ver muito esse reflexo da pandemia é na questão dos estoques. Teve uma variação de 35% positiva de 19 para 20. A gente consegue ver que o valor nas lojas de estoque diminuiu. Mas quando a gente vai ver no centro, um reflexo da pandemia, um reflexo dessa diminuição dos estoques em loja, é justamente no centro de distribuição, que dobrou, acho que 70% de aumento, acho não, 73% de aumento, de um ano para o outro. E isso é claramente um reflexo da pandemia. Os caras não podem abrir as lojas, mandam para o centro de distribuição e compram as startups, melhoram o e-commerce e consegue criar esse posicionamento aí durante um período difícil de pandemia. A gente vai falar aqui do passivo, mais diretamente do empréstimo e financiamento. Tem uma concentração bem grande nesses empréstimos pré-fixados de CDCI. Uma coisa nova que apareceu aí, essa concentração grande de empréstimo em moeda nacional, que ela fez um follow-on, comprou diversas startups, mas acho que precisou de um pouco mais. Eles compraram bastante coisa, bastante fusões e aquisições esse ano. Mais aquisições, falei besteira, desculpa. Bastante aquisições, hubs de startup, tudo. Acho que o capital foi preciso, foi bem grande. Essas debêntures, eles terminaram, vou falar um pouco depois, mas eles terminaram o D9 negativamente, 1,5 bi negativos, né, na DRE, lá no... Então, acho que eles tentaram vender um pouco essas dívidas, aí passar para frente, e a gente percebe que no curto prazo teve um aumento de 35% e no longo prazo 151%. É preocupante, está muito incerto o que vai ser, o que não vai ser, principalmente agora. Está todo mundo sendo vacinado, mas a previsão é outubro, como vão ser as coisas. Essa incerteza também pode ser refletida aqui no patrimônio líquido, onde a reserva de capital aumentou muito, 600%, e o capital social também. Eles fizeram um follow-on, né? Então é mais que justo esse capital social aumentar. Na DRE aqui, eu vou falar um pouquinho dessa questão do custo da mercadoria vendida, que, tipo, em 19, tenta acompanhar o raciocínio aqui, em 19, essa CMV representava 71% dos custos, né, da receita ali, tipo, para fazer o lucro bruto. Em 20, 67%. E o aumento da receita foi 13%. Então, a gente percebe que houve sim uma diminuição de custos. Não sei se é pela questão de lojas, diminuição de metro quadrado, ou pode ser diversos fatores afetam isso. Pode ser esse foco no e-commerce que diminui os custos. Tudo isso afeta de forma relevante a questão dessa relação, né? Receita e custo da mercadoria vendida. Desculpa. Aqui a gente vai falar um pouco também dessa questão
do lucro líquido, né, do exercício, que em 19 eles terminaram com 1,433 bi de prejuízo e conseguiram fazer essa virada de jogo, né? Terminaram 20 com 1 bi. Eles fizeram follow-on, eles fizeram emitiram debentures e acho que foram coisas relevantes para essa mudança. Bom dia, Walter. Vamos começar um pouco, sou o Pedro, vamos começar a apresentar sobre os indicadores da Via Varejo e já fazendo uma comparação com a Magazine Luiza, que é a sua principal concorrente no mercado brasileiro hoje, nos dias de hoje. Primeiramente, a gente queria trazer aqui uma ideia dos índices de liquidez da empresa. Como a gente sabe, a liquidez da empresa está diretamente ligada à capacidade de pagamento da empresa, que a gente pode ver no curto prazo, longo prazo, e podemos ver a disposição de alguns recursos imediatos. Primeiramente, eu queria destacar a liquidez imediata, que a gente pode ver que é um recurso que muitas vezes foi muito criticado por ser uma ideia de a sua capacidade de pagamento imediato, de recursos que você tem em forma imediata. Caixa, aplicações financeiras de curto prazo, né? Só que o que acontece? Caixas disponíveis, principalmente. As empresas criticavam porque falavam que geralmente não rendia o dinheiro deixar em caixa. Entretanto, a gente pode ver que a liquidez imediata foi algo que mudou essa percepção na pandemia. Por quê? Porque após a pandemia, muitas empresas tiveram que ter uma maior reserva de caixa para lidar com os imprevistos que possam vir a acontecer, que vieram a acontecer e vão vir a acontecer. Então, esse valor aumentou significativamente. Não é à toa que na Via Varejo, de 2019 para 2020, teve um aumento de 100%. Lógico que esse valor teve um crescimento tão alto também devido à fraude contábil que nós tivemos em 2019 na Via Varejo. Mas podemos ver que esse valor já teve um aumento significativo, mas não chegou a valores ainda de 2017, 2018. Ou seja, vimos que é uma empresa que gosta de ter uma certa contenção de receitas, de gastos, mas queremos dos imediatos, mas queremos cada vez mais aumentar esse valor. Depois, podemos ver a liquidez corrente. A liquidez corrente está diretamente ligada à capacidade da empresa pagar no curto prazo. Ou seja, esse aumento em 2020 para 1,04 mostra que a empresa, pagando todas as dívidas que ela tem de curto prazo, ainda sobe, algo muito positivo para a empresa. E a liquidez seca é algo muito importante identificar no varejo. Por quê? Porque tem um ponto importante, porque no caso nós temos as empresas, né, ela tem um grande peso no estoque. É de praxe o varejo guardar grande parte dos seus disponíveis em estoque. Dos seus disponíveis, do seu dinheiro, do ativo, do que circula em estoque. Então, normalmente, e é o que nós podemos ver aqui, tem uma queda da liquidez corrente para seca, mostrando que parte do dinheiro da empresa está em estoque. Só que o dinheiro em estoque não é um dinheiro que a gente pode ver que é facilmente liquidado, não é um dinheiro que você consegue ter de forma imediata. Então, rápido, você precisa vender o estoque para aí sim receber esse valor. Então, podemos ver ali em 2020, caiu de 1,04 para 0,70. E não é diferente no caso da Magalu, que cai de 1,25 para 0,81. E podemos ver aqui no caso da Magalu também que não foi só a Via Varejo aumentou seu imediato, enquanto a Magalu diminuiu seu imediato. Algo preocupante, mas pode ser resultado, né, das suas aquisições, fusões. Ela está tendo um dispêndio de caixa disponível para fazer aquisições. É uma estratégia feita por ela. Entretanto, o ideal em momentos de crise é você aumentar a sua liquidez imediata e não trazer uma diminuição significativa. Aqui podemos ver um pouco do endividamento. No endividamento, a gente pode destacar que as empresas situam-se em situações opostas. Enquanto a Via Varejo, no quadro acima, podemos ver, está diminuindo o seu endividamento, a Magalu está aumentando. O que isso significa? Isso significa que a Via Varejo está testando, né, está diminuindo, está trazendo uma estrutura mais enxuta. Pós o movimento de turnaround dela, ela está se adaptando a essa nova era, está trazendo, investindo em logística, distribuição, como já vimos anteriormente, está tornando uma situação cada vez mais enxuta e diminuindo suas dívidas. Algo visto pelo mercado, muito bem visto pelo mercado, não é à toa que vamos ver mais para frente que o papel está com uma recomendação de compra. Podemos ver aqui, em relação ao seu endividamento geral, ele caiu de 0,97 para 0,81. Mas o endividamento mais legal de nós analisarmos é o oneroso, porque é aquele endividamento mais perigoso, vamos dizer, que tem juros, né? Aquele endividamento mais pesado no bolso, que está caindo de 4,5 para 1,52. É lógico, como falei, tem a ação do turnaround, da fraude contábil em 2019, pode afetar. Mas podemos ver uma série histórica de 2017 para 2020, né? Esse valor se manteve, esse valor
nós estamos voltando a patamar de 2017, caindo naquele valor de 2018 que nós tínhamos em 2019, mostrando que a empresa está se endividando menos com bancos, tá? Ele está pagando o que ela deve em relação com juros e está melhorando sua situação. Já enquanto a Magalu está aumentando de 0,11 para 0,23, algo preocupante, porque dívidas com juros é algo que pesa bastante no caixa das empresas, no bolso das empresas. Bom, aqui eu queria falar um pouco das margens. As margens do varejo de praxe tem um gap muito grande da bruta até chegar à líquida. Por quê? Como podemos ver aqui, no caso da Via Varejo, acima, essa margem em 2020, né, aumentou um pouco de 2018 para 2020, para 32,75% em 2020. Entretanto, a diferença da bruta para a operacional é enorme. Ela vai de 32,75 para 5,42. Eu mostro. Da margem de quanto ela recebeu, né, tirando o seu CMV, né, tirando a receita líquida que ela teve, né, as vendas, menos o que a gente pode falar ali, né, ou seja, o lucro bruto pelas vendas, a gente pode ver que vai ser 32,75% em relação ao lucro que ela tem com sua atividade principal e as vendas, para 5,42%, ou seja, algo preocupante, mostra que a empresa tem muito custo, né, para manter sua atividade. Já a margem líquida é de apenas 3,47%, ou seja, a empresa ela vai de uma margem bruta de 32 para uma margem líquida de 3,47, ou seja, mostra que o varejo tem uma estrutura de custos muito grande. E não é diferente para a Magalu, o caso da Magalu é pior ainda. Ela já tem uma margem bruta pior, caindo, né, e pior em relação à Via Varejo, com uma margem operacional pior em relação à Via Varejo também, de 2,83%, e uma margem líquida apenas de 1%, ou seja, a empresa ela roda muito, ela vende bastante para ter lá no final, ter todo o esforço, bater as metas de vendas, tudo, pagar tudo que ela tem que pagar, sua estrutura e ter apenas 1%. Então, sua estrutura de custo tem que estar muito bem alinhada para que a empresa consiga ter uma margem positiva, pelo menos positiva. E essa empresa tem que cada vez mais se adaptar, né, pensar como diminuir esses custos, que é um movimento que acreditamos que o mundo online vai trazer, essa diminuição de custo, para que ela possa ter margens líquidas mais atrativas. Aqui, em relação ao ciclo operacional, outro ponto importante no varejo, porque é de praxe que o varejo, né, o ciclo operacional está ligado, né, quanto tempo a empresa demora para receber do cliente, tempo entre receber do cliente e ela pagou a mercadoria. Só que o que acontece? O cliente de praxe, ele parcela no carnê, no cartão de crédito. Então, o varejo demora para receber esse valor. Esse valor demora para cair na conta do varejo, das grandes varejistas. E ela paga antes o fornecedor. Então, ela precisa ter um tempo, né, para se financiar, precisa correr atrás de formas de financiar a sua operação. O ideal é o ciclo operacional ser cada vez mais enxuto, para que a empresa precise correr menos dias atrás de um financiamento, atrás de como sustentar a sua estrutura, sua custosa estrutura. E aqui a gente pode ver, no caso da Via Varejo, o ciclo operacional está aumentando, ou seja, ela está precisando cada vez mais dias correr atrás de formas de se sustentar financeiramente. O prazo médio de pagamento teve um pequeno aumento e o ideal é cada vez ser maior esse prazo médio de pagamento. Por quê? Porque se financiar através do fornecedor é algo positivo para as empresas, também para as varejistas, que paga menos juros do que se fosse pelo banco. O prazo médio de recebimento está aumentando, então ela está demorando mais para receber, e de estocagem, no caso do Via Varejo, também está aumentando. Já na Magalu, ela tem números mais atrativos. A gente pode ver o seguinte, o ciclo operacional dela, mesmo tendo um pequeno aumento de 2019 para 2020, é menor, em questão de dias, do que a Via Varejo, mostrando que ela ela precisa de menos dias, correr menos dias atrás para financiar a sua operação. Aqui, eu queria o ponto principal que a gente tem que destacar aqui, a estocagem dela, né, tá menor já do que a da Via Varejo e está diminuindo. Por quê? A gente pode falar isso. Porque a Magalu, com o seu super app, seu site, ela não precisa mais ter tanto produto em estoque. Ela faz parcerias com as outras empresas, com algumas empresas que estão juntas, e essa parceria que ela faz é positiva, é benéfica para a empresa. Por que é positiva, é benéfica para a empresa? Porque ela não precisa ficar com dinheiro parado no estoque, ela faz essas parcerias e o dinheiro que faria parado no estoque ela usa para outros pontos. Então, é algo muito positivo no caso da Magazine Luiza. Aqui vamos ver o retorno. O retorno é o ponto crucial que qualquer investidor vai olhar. Como a gente viu aqui o ROI e o ROA. ROI, o Return of Equity, pode ver que é o custo de oportunidade do empresário. Ele vai olhar aquilo para investir na empresa. No caso da Via Varejo, ela teve um aumento desse seu ROI surpreendente. Ela veio de um prejuízo, né, em 2019, ou seja, não distribuindo dividendos aos acionistas, para um ROI de 16,79%, algo muito positivo se já compararmos com a Magalu,
que teve praticamente 3 vezes menos de ROI, ou seja, mostrando que a Via Varejo, com toda a sua adaptação, sua estrutura enxuta, seu desenvolvimento, seu investimento em logística, ela está se formando uma empresa que está muito bem, uma empresa que não é só de varejo, como vamos ver para frente, uma empresa que está abrangindo novas áreas e tendo um custo menor e está conseguindo ser mais rentável, ainda mais na visão do acionista, ou seja, o mercado analisa muito bem isso. Não é à toa que mais para frente vamos ver que temos uma recomendação de compra para essa ação, que faz subir. Já o ROA dela também melhorou, em relação da rentabilidade do ativo, e já na Magalu piorou, né? Algo preocupante que a empresa deve se atentar. E, por fim, a gente vai ver outros indicadores que é importante, somente no caso do varejo, que no caso a gente pode falar o seguinte: faturamento por metro quadrado é algo importante, uma vez que a empresa tem um metro quadrado dela muito caro, geralmente é lojas grandes, em shoppings, em grandes avenidas, e tende a diminuir, porque cada vez mais querem incentivar uma compra online, onde os custos, a estrutura de custo é menor do que você ter grandes lojas em shoppings, de ter que armazenar muita matéria, muito produto em estoque nos shoppings. Precisa de espaços enormes. Isso não é viável para a empresa. Mas podemos ver que de 2019 para 2020 subiu, né, o faturamento do metro quadrado. O que isso significa? Que ela está faturando mais, né, o faturamento dela por metro quadrado está aumentando. Né? Isso a gente pode ver, o mundo online, essa decorrência de vendas online acaba ajudando nisso. Chega em 2020 por uma venda de 2.598 por metro quadrado. Diferente já da Magalu, que já tem uma venda por metro quadrado por mês, né, de 3.650, ou seja, um valor superior da Via Varejo. Mas isso, como eu falei, a Via Varejo foi a pioneira, ela já está nesse processo de digitalização da Magalu online, tudo há mais tempo. Então, ela já consegue ter uma estrutura de metro quadrado mais atrativa do que a Via Varejo, mas é questão de tempo para a Via Varejo se adaptar. Ela está com uma boa estrutura, bons recursos e está com um plano, né, muito bom para conseguir chegar a níveis de faturamento de metro quadrado muito fáceis, igual a Magalu. E tem um faturamento do colaborador, no caso da Via Varejo, nós podemos ver que subiu, algo positivo para a empresa, quer dizer que ela está, mesmo com toda a crise, ela está faturando mais por colaborador do que ela faturava em 2019, mesmo caso da Magalu. E o capital de giro líquido delas, né, a gente pode ver que em ambos, principalmente no caso da Via Varejo, teve um aumento, algo importante, ter um capital de giro maior para conseguir, principalmente, deixar o seu ciclo operacional cada vez mais alinhado. Então, essas eram as partes dos indicadores que eu queria trazer aqui. Muito obrigado. E agora vamos com o Alexandre Moretti para uma análise mais macro do setor do varejo e Via Varejo. Muito obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Alexandre Moretti e eu vou estar seguindo a apresentação falando um pouquinho a respeito do impacto do Covid no varejo nacional. Como vocês podem ver com essa notícia da UOL, a pandemia foi responsável por fechar cerca de 75,2 mil lojas do segmento do varejo. Então, a pandemia realmente foi um game changer quando a gente fala do varejo brasileiro. Vale a pena mencionar que o ano de 2020 foi o pior ano desde 2016 e que se não fosse pelo auxílio emergencial do governo federal, estima-se que esse número de 75 mil lojas passaria a mais de 100 mil lojas. E por que a gente fala nesse número tão expressivo e o que isso acarreta para a nossa análise aqui agora? Vale a pena mencionar que o setor do varejo nacional ele ainda é muito forte na venda presencial, ou seja, no espaço físico, cerca de 90%. Então, mesmo com o crescimento do e-commerce, dessas plataformas online, a gente entende que o segmento de varejo foi extremamente prejudicado nesse último ano, muito por conta dessa crise sanitária, da qual a gente ainda está vivendo e que acabou fechando a porta de diversos estabelecimentos. E o que isso acaba por acarretar? Quando a gente acaba analisando os dados da PNAD, a gente consegue identificar que esses números de varejistas fechando as suas portas acarreta diretamente no número de vagas e de empregabilidade dessas pessoas. Então, como todos nós sabemos, um grande motor do PIB brasileiro é o consumo das famílias. Então, se a gente tem grande parte das pessoas sendo desempregadas, né, com uma alta taxa de desocupação, como a gente pode observar nos próprios dados da PNAD contínua, isso acaba acarretando diretamente no poder de consumo dessas famílias e que, como nós sabemos, é essencial para o varejo.
Então, com 90% das lojas presenciais no varejo afetadas pela pandemia, mais de 75 mil lojas fechando as suas portas, pessoas desempregadas, realmente fica difícil do varejo respirar. Se a gente for analisar agora o relatório Focus, vale a pena também fazer uma breve retomada do como foi o ano de 2020, né? Se a gente lembrar, a Selic estava bem baixa e o auxílio emergencial foi realmente um fôlego para que as pessoas pegassem esse dinheiro, né, e gastassem esse dinheiro, sendo responsáveis por fazer a roda da economia girar, né? Com os juros baixos, principalmente para o segmento de varejo, foi realmente um suspiro de alívio, porque isso significou que o parcelamento, né, que é um grande veículo de possibilitar a compra de produtos, fosse negociado a taxas baixíssimas, o que era bom tanto para os varejistas como para os consumidores. Se a gente for analisar agora as perspectivas de 2020, a gente vê um crescimento expressivo da taxa Selic sem perspectiva de regresso. Então, os juros altos acabam impactando diretamente no parcelamento de compras, né? O que acaba colocando uma barreira inicial ali para aquelas pessoas que querem comprar qualquer tipo de produto nos varejistas. Além disso, a gente tem uma observação em relação ao crescimento do PIB nacional. Então, como nós já comentamos, se o PIB é composto por mais de 60% de consumo e a gente não tem uma elevação drástica, né, nos próximos anos, a gente tem ali em torno de 3,5%, depois 2,5%, depois continuar 2,5%, isso não dá uma perspectiva muito interessante ali para o segmento de varejo. A gente não vê as pessoas que não se reinventarem, né, os comerciantes que não entenderem que é a situação do varejo, talvez vão estar fadados a estarem atrelados ali somente a esse crescimento que a gente entende que não é ideal atrelado ao PIB. Então, além disso, né, além de todos esses cenários macroeconômicos muito causados pelo impacto da pandemia, vale a pena a gente ressaltar também os riscos do varejo. Então, a gente tem aqui parte do balanço da Via e a gente identifica uma baixíssima rentabilidade. Então, quando a gente fala aqui na receita e a gente a gente desconta tudo, o lucro líquido aqui, após todo o exercício, chega a só 1,004 milhões, aqui, enfim, em relação à sua receita inicial. Então, essa baixa rentabilidade dentro daquelas circunstâncias macroeconômicas é realmente preocupante. Isso acontece juntamente com a Magalu. Se a gente consegue fazer o mesmo paralelo, a gente tem aqui 29,177,113, e aí se a gente faz todos, desconta tudo, a margem aqui da receita líquida é infimamente inferior, o que mostra para a gente, né, uma estrutura de custos elevados dentro do segmento do varejo. A gente está pegando aqui as duas maiores varejistas, então para o segmento isso realmente parece ser um tanto quanto complicado. Então, é plausível a gente entender agora a estratégia da Via Varejo, né, que mudou seu nome durante a pandemia para Via, com o objetivo de talvez identificar esse novo momento. Porque dentro da nossa análise, a gente entende que essa mudança representa que a Via está buscando essas novas áreas, uma estrutura mais enxuta, o que acaba, enfim, diminuindo, né, a possibilidade de impacto de risco, e que acaba se comunicar com o consumidor que ela vai ser uma empresa saindo um pouco da perspectiva bruta do varejo. E ela vai buscar, então, novos horizontes, como muito bem está destacado aqui, de forma que o nome dela representa essa estrutura um pouco mais consolidada, desconsolidada da estrutura bruta do varejo, e sim em marketplace, ou seja, em ambientes digitais, né, em soluções financeiras, em soluções logísticas, em inovação. Então,
com aquela nossa perspectiva macroeconômica, né, mostrando esses resultados, a Via Varejo acaba por ter um posicionamento estratégico interessante, porque, pelo que a gente entendeu, o impacto da pandemia acelerou, né, a visão de que, na realidade, o segmento do varejo, se ele continuasse fadado no varejo, única e exclusivamente, talvez as perspectivas de futuro não seriam tão interessantes. Mas a Via, agora sendo Via, vai poder explorar novas áreas e, consequentemente, vai conseguir explorar novos potenciais de crescimento. O que, na realidade, é a busca por um maior market share, né? Então, a gente consegue identificar aqui que o plano da Via Varejo até 2025, né, no último planejamento estratégico, foi uma grande meta em buscar um ambiente online. Então, a gente consegue identificar esse movimento da Via Varejo em busca dessa nova cara. E a gente vai conseguir analisar isso nos próximos anos. Até por isso, a gente acredita que o Credit Suisse, o BTG Pactual, aumentaram, né, o preço do papel, as perspectivas de preço do papel e de compra da Via Varejo. Então, a gente entende que agora, né, o ponto agora, a gente tem, as Casas Bahia mantiveram o mesmo nome, mas o ponto frio agora virou ponto. Então, tudo isso culmina para que a gente entenda esse novo momento da Via Varejo, essa nova reestruturação. A gente tem também o exemplo aqui da perspectiva do ponto de vista do Banco Safra. Então, a pandemia, os impactos da pandemia foram essenciais para que a gente entendesse o momento em que a Via Varejo se encontrou, como ela passou por essa crise e como ela pretende se posicionar. E até agora os indícios que ela está dando para a gente é que ela vai realmente sair do varejo e se tornar mais uma via, né? E, consequentemente, abrir novos horizontes, o que encanta os investidores. Primeiramente, vamos explicar de onde vieram os dados e os raciocínios para chegar ao valor da ação que o Alexandre falou na apresentação dele e para mostrar como os parâmetros que utilizamos estão dentro das perspectivas de mercado. Primeiramente, na receita de venda de mercadorias e serviços, utilizamos o PIB e a inflação, que são os dois fatores que mais influenciam, de fato, no faturamento das varejistas. Quanto aos custos de mercadorias e serviços vendidos, novamente, utilizamos a inflação e o PIB, porque elas afetam diretamente os custos das mercadorias. Quanto às despesas com vendas, utilizamos a inflação, que com o aumento dos preços acaba por aumentar o custo dos insumos e todas as despesas como consequência. As despesas gerais e administrativas, novamente a inflação, que influenciam, como já falado. Os custos de depreciações e amortizações, fizemos uma média do setor, que estava girando em torno de 10%, e acabamos por utilizar essas porcentagens por se tratar de uma diferença, uma variação muito pouca em relação ao setor. Quanto às despesas operacionais, líquidas, utilizamos a taxa Selic, que envolve tudo de processos trabalhistas, tudo isso e são lastreados na taxa Selic, por isso utilizamos ela. No resultado financeiro líquido, utilizamos a Selic também, já que é uma taxa base, e caso essa suba, os custos das dívidas vinculadas a essas taxas também vão subir, já que é a taxa base da economia brasileira. E o lucro líquido do exercício atribuível, alíquota, na verdade, utilizamos 15% como base, tirando novamente aí uma média do setor. E aqui podemos ver, novamente aí,
uma DRE projetada. E quanto ao lucro líquido, multiplicamos por 4, porque no primeiro trimestre ele foi 180, dando então a soma de 720. Nosso projetado foi um pouco acima de 1.000, mas ainda está dentro dos parâmetros aceitáveis, e já que o valuation também depende de interpretações, na nossa interpretação, o varejo, assim como o índice Bovespa de uma forma geral, tende a crescer e o consumo se intensificar, principalmente com o fim da pandemia, que mais vendas presenciais podem ser feitas, e com isso acreditamos numa retomada ainda maior e ganho de market share por parte da Via Varejo. E a taxa de prêmio que utilizamos, o custo do nosso capital, pusemos uma taxa de 10%, porque a Selic hoje não está em 5%, mas já de olho no aumento dela, calculamos pelo menos 2 vezes para que o risco de estar posicionado numa ação dessa compense. Julgamos que 2 vezes, mais ou menos, estaria justo para o investidor em sofrer esse risco para ganhar esses 10%. E os custos de capitais, pegamos uma média das dívidas que a Via Varejo tinha e chegamos ao valor de 12%. Aproximadamente 12% é o custo de alavancagem, do endividamento da empresa Via Varejo. E, finalmente, depois de todas essas variáveis e análises e custos de capital, chegamos ao valor final de 26,25 de potencial de valorização, com fluxo de caixa, com novos investimentos de marca e contando com o patrimônio que a empresa já tem também. E o preço do papel, no momento da pesquisa, estava em R$ 14,60, com isso tendo uma margem segura de 80% para fazer esse investimento. Ou seja, é um investimento válido na nossa visão e nas nossas análises, e tem uma margem de segurança muito boa, atrativa aí, para uma entrada e um posicionamento. Também fizemos as comparações técnicas entre a Via Varejo e a líder do setor, que é a Magazine Luiza. E o primeiro fator considerado é a dívida líquida, que é uma das primeiras preocupações quando um investidor que conhece mais tem sobre o papel. E vemos que o custo de alavancagem da Magazine Luiza em comparação à da Via Varejo é muito menor, está quase próximo aí de zero, ou seja, ela trabalha muito bem a sua dívida e com capital próprio, e a empresa tem uma lucratividade que não necessita de uma alavancagem tão grande, já que ela tem um ganho de tem um market share muito sólido e não tem mais para onde crescer, por isso ela faz aquisições em outros setores para continuar a expandir seus lucros e continuar a consolidar sua marca agora em outros setores. E aí vemos aí que o endividamento, a dívida líquida da Via Varejo passa aí dos 6.000 pontos, e o que pode ser preocupante aí para o investidor na tomada de decisão. E quanto ao lucro descontado, vemos que a Via Varejo superou o Magazine Luiza, contudo, levando em consideração o que foi explicado no slide anterior, temos que levar em consideração a dívida e o custo de endividamento da Via Varejo e o risco com isso daí. Um lucro menor, mas o investimento na Magalu é mais certo. O EBITDA da empresa Via Varejo também foi superior à Magalu, novamente resultado das alavancagens e das operações aí ousadas que a empresa vem fazendo para conquistar a market share. E a receita líquida, ambas estão bem próximas aí. A Magazine Luiza ainda supera por pouco, contudo, a Magazine Luiza tem
outros mercados também, está atacando outros mercados para expandir suas operações, ou seja, um dado muito impressionante, já que as operações da Via Varejo são majoritariamente varejistas. Então, isso quer dizer que a empresa está pegando o capital emprestado, está conseguindo rentabilizar ele de tal forma que está gerando esse crescimento aí estrondoso, e é por isso que mantemos aí a recomendação de compra com uma margem de segurança aí de 80%, pelas projeções que fizemos e vemos. A margem da empresa Via Varejo também está maior do que a Magazine Luiza. E obrigado. Esse é o final da nossa apresentação e